O Daniel, o São Paulo terá um final de semana livre, você tinha abordado isso, que era importante para descansar a orquestra. Certo? Final de semana livre, uma semana livre de jogos e segue trabalhando para o professor só ajustar a equipe. Então, falando desse São Paulo que está respirando tranquilo nesse final de semana, diga, Lian. É isso aí, deu até folga, né, para os jogadores, o Rogério Ceni, enfim, vai retomar aí as atividades para a próxima rodada. O São Paulo que conseguiu um grande respiro, ninguém imaginava. Um pontinho, se empatasse contra o Palmeiras, já era lucro a partida contra o Palmeiras. Vitória, então, nem se fale. Mas você está dizendo que a torcida pensava. A torcida pensava, exatamente. A torcida pensava nisso, né? Inclusive, agradecendo aí o Abel Ferreira, que poupou os jogadores, né? A torcida agradeceu o Abel Ferreira. Claro que se tivessem os titulares, não seria aí 100% de que venceria. Claro que teria uma chance maior, mas não seria 100%. São Paulo fez uma boa partida contra o Palmeiras, mas nada que, enfim, coloque o time aí, agora é um novo São Paulo, porque já tem São Paulino já achando que não, dá para pegar uma vaga na Libertadores no G9. Nada disso. Contente-se com uma Sul-Americana e olhe lá, São Paulino, e escapar do rebaixamento. Ainda faltam alguns pontos aí para escapar do rebaixamento. Ou o corte pode ser, né? A pontuação de corte pode ser maior para escapar do rebaixamento esse ano. E a rodada passada foi terrível para o São Paulo, essa última rodada. Apesar da vitória contra o Palmeiras, todos os times que estavam ali emparelhados na luta contra o rebaixamento venceram, a não ser o Bahia, que perdeu ontem para a equipe do Sport. Mas é um trabalho que, enfim, tem que continuar, né, com o Rogério Ceni, sem essa pressão também da torcida, mas o São Paulo, a meta do São Paulo é 45, 46 pontos para escapar do rebaixamento. Escapou, né? Depois vê o que ainda com São Paulo sempre tudo é mais difícil, então tem que ter um pezinho atrás. Parece o Mauro Betti vai enfrentar o Sub-12 do Nogueirópolis. É jogo difícil, não sei o que pode acontecer. Né? O próximo jogo é confronto direto, na luta contra o rebaixamento, contra o Atlético Paranaense. Os dois estão ali na mesma altura ali no Campeonato Brasileiro. O Grêmio também, depois São Paulo tem confronto direto contra o Grêmio. É tudo na luta contra o rebaixamento. Depois, quem sabe, respire alguns ares. E só uma coisinha rápida, Vanderlei. Antes da partida entre São Paulo e Palmeiras, os conselheiros e diretores do São Paulo estavam discutindo mudança estatutária para se perpetuarem nos cargos, né? Enfim, aí depois, agora, houve uma decisão até acertada do presidente do Conselho, Outen Aires, de adiar aí essa discussão, né? O time lutando contra o rebaixamento e aí os caras pensando em se perpetuar no cargo. Por isso que o São Paulo não vai para frente, Vanderlei. Imagino que tenha essa mudança ocorrido em função dos protestos e das críticas, que foram muito grandes, até por parte de integrantes da situação. Né? Isso foi jogado para o dia 16 de dezembro. É um assunto para ser discutido. Depois do Brasileiro. Oposição e situação que vão discutir, aqueles torcedores mais próximos vão opinar, enfim, muita gente vai falar sobre isso. Não é impossível uma alteração estatutária, é permitida uma alteração estatutária, desde que ela siga um determinado comportamento aceitável. Bruno, vamos falar desse São Paulo? Esse São Paulo que você também acha que já ainda corre perigo? Ou você garante que fica? Não dá para garantir, não. Claro que a derrota do Bahia ontem ajudou muito o São Paulo, né? O Bahia agora está a 5 pontos. São Paulo tem essa distância de 5 pontos da zona do rebaixamento, faltando poucas rodadas e com confrontos diretos aí, fica bem improvável. Acho que a derrota do Bahia ontem aliviou muito para o Santos, para o Cuiabá, para o São Paulo e para o Atlético Paranaense. É bem possível que esses times, se fizerem o mínimo, consigam escapar, porque pelo número de pontos de distância e pelo número de rodadas que faltam, é bem improvável que esses times com 42, 41 caiam. Mas o São Paulo ele praticamente só tem confrontos diretos até o fim do campeonato. Ele tem 5 jogos. Ele pega o Atlético Paranaense, que está junto, pega o Sport. O Sport para mim já foi. O Sport, mesmo ganhando ontem, eu acho muito difícil que salve, porque o Sport só tem mais 4 jogos. É muito difícil para o Sport. E depois eles têm o Grêmio e Juventude, são adversários diretíssimos. O Grêmio até tem menos pontos que o Sport, mas ele tem 2 jogos a menos que o Sport. Então o Grêmio, na matemática mesmo, ele tem ainda alguma possibilidade um pouco maior que a do Sport de escapar. Então o São Paulo tem esses confrontos diretos, mas o jogo de ontem, a derrota do Bahia, para o São Paulo foi excelente.
E essa questão de política do São Paulo é o que afunda o clube mesmo, né? Desde que aprovaram um terceiro mandato para o Juvenal Juvencio, o São Paulo entrou nesse buraco que não saiu até hoje. E a solução é discutir reeleição, discutir aumento de mandato para conselheiro. Eu sou muito a favor que os clubes tenham donos. E o que mais me reforça essa opinião é o São Paulo. O São Paulo é impressionante. Porque o São Paulo é um dos menos democráticos, né? Porque quem elege o presidente é o conselho. Né? 200 e poucas pessoas elegem o presidente e mais ou menos metade desse conselho é vitalício, não é nem eleito. Né? Já foi eleito um dia, mas hoje não precisa nem disputar a eleição. Então, o São Paulo, para mim, é o símbolo de como é ruim a parte política do futebol brasileiro. Aí está. E o nosso Flávio Prado falando desse São Paulo que está lutando para continuar na primeira divisão, acho que vai continuar, mas realmente não inspira, você não joga todas as suas fichas nisso, porque o futebol não caminha bem. Diga, Flávio. Não, e não é uma coisa pontual, né? Exceção feita ao ano passado, quando o Diniz fez alguma coisa muito acima do normal, chegando a levar o time a ficar 7 pontos à frente, terminou em 4º lugar. As outras classificações de São Paulo é tudo lá embaixo, tá certo? Vocês que são... Tem melhor cabeça. Ele fica assim, o São Paulo, quando vai um pouquinho melhor, ele briga por Libertadores, às vezes briga mais embaixo, assim. Ele fica 5º, 6º, 4º. São Paulo, né? O time que ganhava tudo, o time que tinha a hegemonia no futebol brasileiro. Era o bicho-papão. O primeiro a conquistar 3 vezes a Libertadores, o primeiro a ganhar 3 mundiais, e virou isso aí. E passa muito por essa coisa de movimento de conselho, quando meteram um esquema extra lá pro Juvenal Juvencio, que desgraçou o time, mas parece que as lições não foram aprendidas. Eu estou lendo ali, no CRAU ali que está passando, talvez o Leandro possa informar, tinha conselheiro de São Paulo envolvido no ataque ao ônibus, está escrito ali. Parece que tem as investigações. Tem o nome desse cara? Esse assunto está na 14ª delegacia, que é a delegacia de Pinheiros. Como aquele episódio de ataque ao ônibus do São Paulo... Ataque foi terrorismo, então, eles jogaram bomba, então terrorismo. Eles prenderam 15, 16, né? Como aquele episódio aconteceu, Flávio, num domingo, não foi registrado pelas aquelas autoridades do GECRIM, que é aquele pessoal que cuida desses casos. Foi para o 14º distrito, que é da região de Pinheiros, na ponte, lá perto da ponte. Então, o caso está sendo investigado lá. E um dos envolvidos... A investigação cita conselheiro do São Paulo isso. em conluio com homens que atacaram o ônibus. Isso. Exatamente então, isso. É que um dos detidos, um dos presos, um dos caras lá, os 15, 16 caras, teria citado nessa investigação. E como o processo foi decretado sigilo de justiça, é por isso que você não está lendo o nome e que a gente não sabe o nome, porque tem um sigilo de justiça. Não deveria ter nesse caso, né? Devia expor o cara... Não, né? A não ser que fosse alguma coisa muito importante, que não é o caso. Está sigilo de justiça. E citou que esse cara, segundo a declaração de um dos agressores, foi procurar torcedores para dizer que acho que cabia bem uma pressão para cima desses caras e tal, desse time. Certo? Então, só para reforçar o que o Bruno acabou de dizer, veja a política no São Paulo. Não, isso bate com a versão que saiu no dia. O Aqui pessoal que foi atacado dentro do ônibus já aqui. falou, olha, tem cara que está sendo demitido, saindo de lá do São Paulo, perdendo a mamata com a mudança de direção, e esses caras têm interesse nesse ataque. Tanto que o São Paulo mudou a rota, já tinha essa informação, mudou a rota, o São Paulo o ônibus está numa contramão, orientado obviamente pelo pessoal do trânsito, e ainda assim encontrou com os terroristas. Como é que descobriram? Eu tô lendo a aqui, rota, tô lendo aqui até no rota. documento oficial que tem aqui numa matéria, que o que fala desse conselheiro é que, segundo o depoimento, ele está sendo investigada a participação de um conselheiro do clube que passou informações privilegiadas aos agentes. Então, até nessa coisa de mudança de rota, a participação desse conselheiro seria passar essas informações, né? Ele dentro do clube teria acesso, vai por outro caminho, vai um caminho alternativo. Algumas pessoas teriam até ido para cima dele, deram um aperto nele. Nesse conselheiro? Nesse cara aí, que ele trabalhava no CT, e aí estava perdendo a boquinha e teria feito esse esquema aí. Eu gostaria de saber o nome. Se eu soubesse, eu falaria com o maior prazer, mas infelizmente eu não sei.